Olá, você está no canal Vara História. Hoje vamos conversar com a nossa editora-chefe, professora Regina Horta Duarte, professora do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, é um prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Professora, no nosso número 58, no editorial To Be Not To Be, a senhora discute a polêmica de tornar os periódicos internacionais. Sobre esse tema, a senhora pode discutir mais? Certamente. Bom, as revistas de história no Brasil têm um desafio atualmente, que é de se tornarem mais internacionais. O que quer dizer isso? Que elas tenham uma entrada maior, mais decisiva entre os leitores internacionais, entre os autores internacionais. Isso tem sido um desafio para todos nós, editores de revistas de história da área. O Cielo e as revistas que pertencem a essa coleção têm tido um desafio bastante sistematizado. Há algumas normas, há metas que o Cielo estabeleceu para as revistas que pertencem ao portal e que correspondem a essa internacionalização, o que tem sido muito polêmico, porque as revistas de história, como a de humanas em geral, têm algumas especificidades, e isso então tem sido um objeto de discussão, e o meu editorial ele visa ser uma contribuição a esse debate. Em suma, eu creio que as propostas do Cielo são muito positivas, impulsionam a internacionalização de uma forma muito eficaz. Eu teria algumas sugestões ao Cielo, por exemplo. Vou dar um exemplo. Sim. Nossas revistas, há uma exigência de uma percentagem dos artigos publicados em inglês. Isso é algo complicado, porque temos que traduzir os artigos, isso é caro, gera custo. Mais do que isso, como os artigos são artigos da área de humanas, que têm um conteúdo literário, são artigos longos, são artigos escritos de uma forma não tão objetiva como artigos de outras áreas, por exemplo, às vezes a tradução feita de uma forma muito rápida, ela desqualifica a qualidade, às vezes, da escrita do artigo. Por outro lado, além da dificuldade de traduzir para o inglês essas revistas, nós temos também que na nossa área de humanas, artigos em francês, artigos em espanhol são também muito importantes. Então são sugestões, mas a grande conclusão do editorial é de que não há dúvidas mais de que nós queremos que nossas revistas sejam internacionais, no sentido de que elas atraiam leitores internacionais, de que elas circulem internacionalmente, de que elas divulguem os conteúdos dos artigos no meio acadêmico internacional e de que nossas revistas sejam capazes de atrair os autores internacionais. Então não se trata de discutir se queremos ser internacionais. Sim, queremos, todo mundo quer. A questão é como seremos. E o editorial discute isso brevemente, tentando ser uma contribuição. Professora, de uma forma mais geral, qual o significado dos editoriais? Bom, eu assumi a editoria da revista Vara História. Os números sob minha responsabilidade são os números a partir de 2015, o número 55 em diante. São os números que eu sou a editora-chefe. E eu creio que o trabalho de um editor-chefe é um trabalho de grande responsabilidade, porque, para além, quer dizer, a nossa revista tem uma missão, que está lá escrita na nossa primeira página, mas a revista tem que cumprir essa missão com alguns pressupostos. E eu acho que esses editoriais que eu tenho escrito, eles têm tentado ser peças de análise e peças que provoquem algum debate sobre qual é o papel dos periódicos da área de história publicados no Brasil. Então, por exemplo, no número 55, eu fiz questão de fazer um editorial contando a história da nossa revista, da Vara História, que é uma revista antiga, ela tem 30 anos já, agora 31. E ela se mescla a história do departamento da pós-graduação da UFMG, mas acho que exemplarmente de vários, quer dizer, da situação do conhecimento histórico, da produção do conhecimento histórico no Brasil. O número 56, de maio a agosto de 2015, traz um editorial sobre o julgamento entre pares, que é um editorial que discute
esse processo de julgamento, o tribunal da história, a validade do julgamento, os parâmetros com que esses julgamentos são feitos, o papel dos pareceristas, o papel dos autores, o papel do editor. E eu acho que essa é uma discussão muito importante. Nós temos que refletir sobre a prática de submissão de artigos e julgamento, como são os nossos processos de julgamento. O número 57, de setembro a dezembro de 2016, traz um editorial sobre a questão da chamada sliced science, quer dizer, artigos que são publicados às vezes em várias revistas, mas que são quase os mesmos artigos, quer dizer, como que os autores têm que tomar o cuidado e os editores têm que zelar para que esse conhecimento publicado seja um conhecimento realmente original, realmente inédito, e que o objetivo da publicação do artigo não seja a publicação do artigo, mas sim a divulgação de um conhecimento inédito, original, produzido por um autor, e não meramente uma vitória curricular, né? Um ponto a mais no currículo Lattes. Então, eu acho que o editor tem que zelar por isso. Então, os meus editoriais, eu tenho tentado fazer editoriais que contribuam com o debate, que contribuam para o aprimoramento das práticas de publicação nos periódicos de história brasileiros. São coisas muito modestas, editoriais muito modestos, muito breves. A minha contribuição, certamente, ela digamos, muito humilde, mas eu acho que é um ponto de partida e que, de certa forma, abre diálogo com os outros editores, com os autores, com os leitores da Vária História, né? E a Vária História tem tentado, quer dizer, esse papel do editor-chefe, eu creio que o editor não é um publicador de artigos, né? O editor-chefe de uma revista é alguém que está pensando e promovendo a divulgação de um conhecimento histórico, no caso dos periódicos de história, de qualidade, né? A questão da qualidade e não quantitativa. Então, eu creio que eu até não tenho, por exemplo, feito editoriais em que eu apresento os artigos do número, porque eu acho que isso já faz, o apresentador do dossiê já faz um texto sobre isso, e cada artigo tem seu abstrato, tem suas palavras-chave que vão circular na rede, que vão ser acessíveis a partir dessas palavras-chave, a partir dos seus títulos, tudo isso circulando nas redes de informação. Mas são editoriais que tentam, então, pensar na questão da divulgação do conhecimento histórico de excelência no Brasil. E eu acho que as revistas têm que assumir realmente essa missão. Né? Então, que bom. A Vária História tem tentado ser uma revista que prime pela busca de qualidade, busca de originalidade, busca de ineditismo em prol dos nossos leitores. Bom, muito obrigada, professora. Muito bom conversar com você. E você continue assistindo os nossos vídeos. Até mais.